Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Preciso confessar que tenho uma dívida de gratidão com a Clarice Lispector, porque graças à nota de comunicação e expressão, no início de 1979, eu ingressei no vestibular que estava prestando para Física. De fato, minhas notas em comunicação e expressão foram muito elevadas, foram boas. Acho que eu terei 7,5 de redação, 8,5 de literatura, e 9,5 de gramática. E a prova de gramática consistiu basicamente em interpretação de texto. Eram todos textos da Clarice Lispector. Eu francamente não a dominava, não a conhecia bem. Tinha estudado superficialmente só para o vestibular. Mas aqueles textos produziram tal impacto e geraram tal identificação que eu me dei muito bem, super bem. E a partir de então, se gerou aí uma espécie de conexão grande de sentimentos, de penetração psicológica, um grande desejo de conhecê-la mais, conhecê-la melhor. Uma das suas obras me cativa de modo especial e foi a que me veio à mente para iniciar o nosso recolhimento de hoje. Uma coletânea de 13 contos sob o título Laços de Família, que relatam momentos do cotidiano, aparentemente banais, para expressar as deficiências que muitas vezes comportam e como que um grito de fundo manifestar o desejo de que de fato essas deficiências não acontecessem, não ocorressem no seio familiar. Ou seja, a expressão do desejo de que cada família fosse um remanso de serenidade, em que por cima das pequenas contrariedades diárias se pudesse notar uma afeição profunda, uma afeição sincera. Que cada agrupamento familiar fosse um remanso de serenidade à hora de encarar os problemas, pequenos ou grandes, que surgem em todos os lares. Uma afeição profunda que leva a compartilhar as alegrias, os dissabores, a saber sorrir, a escutar o outro membro, o outro cônjuge, os filhos, os irmãos, mostrando-lhes que são queridos e compreendidos de verdade. Não me atrevo a dizer, e acho que essa de fato não era a proposta da Clarice Lispector, de fazer uma espécie de compêndio, de denúncia, né, de promoção da família, simplesmente colocar por escrito experiências, vivências, gerando identificação nos leitores. E talvez seja essa a força e a magia desses contos. Despertam em nós a nostalgia de uns laços familiares assim, ou o ideal de que viessem a ser assim. Desejos, para utilizar uma expressão sintética de São José Maria Escrivá, de que os nossos lares fossem luminosos e alegres, com laços
bem estabelecidos, cultivados, desenvolvidos. Ou, para utilizar uma comparação ainda mais do Evangelho, mais profunda, do próprio Jesus Cristo, que nossos lares fossem casas edificadas sobre a rocha. E diante das quais pudessem sobrevir as intempéries, dos defeitos, das diferentes dificuldades econômicas, profissionais, de adaptação e até, algumas crises de relação, alguns condicionamentos sociais, alguns condicionamentos políticos, e mesmo assim, essa casa não desabasse, porque estaria construída sobre a rocha do amor a Deus, a rocha do amor mútuo entre cada um dos membros. Vale a pena explicitar todo o profundo conteúdo dessa síntese, profundo conteúdo teológico dessa síntese. Lares luminosos e alegres, casas edificadas sobre a rocha, para não ficarmos só numa intuição. E explicitar o profundo conteúdo significa dar uma revisitada lá no livro do Gênesis, onde tudo começou. Quando o autor, inspirado por Deus, narra a criação de todos os seres, mas de modo muito especial dos seres humanos, Adão e Eva. Abrindo o capítulo 2 do livro do Gênesis, versículo 15, o autor diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e o guardar. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. Passou todos os seres criados em revista diante do homem, para que o homem, de fato, pudesse interagir com eles e pudesse sentir-se muito acompanhado, próximo. Podemos imaginar Adão ficando extasiado diante de uma borboleta, diante de um beija-flor, diante de cada um dos seres que lhe iam sendo apresentados. E exercendo o seu domínio, dando nome. E todo nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome, continua dizendo aqui o livro do Gênesis. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. Ou seja, todos os seres criados, por mais que ele extasiassem, como deixava extasiado o próprio Deus, a verdade é que não exerciam sobre ele aquele complemento, aquele preenchimento. E Deus, que tinha criado o homem à sua imagem e semelhança, como que se via um pouco frustrado naquele seu projeto, porque o homem não estava dando conta de ser a sua imagem e semelhança, sabe? Porque parece que no homem havia um certo vazio, havia menos luz, alguma coisa mais fosca, menos brilho. Quando em Deus tudo é plenitude, quando em Deus tudo é luminoso. Então, no passo seguinte, a narrativa do Gênesis apresenta Deus outra vez deliberando consigo mesmo. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono. E enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que lhe tinha
que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. É verdade que nem foi preciso que Deus o cutucasse e perguntasse: e aí, meu, o que você achou? Porque Adão exultou de tal forma que o seu grito de exultação continua ecoando até hoje, como o grito de todos os homens apaixonados por aquela mulher que é o seu complemento, a sua outra metade, a mulher amada. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. E logo depois vem a sentença de Deus. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher e já não são mais que uma só carne. O homem sozinho não dava conta de ser imagem e semelhança de Deus. E podemos deduzir que a mulher sozinha também não daria conta de ser imagem e semelhança de Deus. Agora, os dois, no conjunto, esse sim, preenchem todas as condições. E ali se estabelece uma relação luminosa, uma relação alegre, que reproduz aquilo que acontece no interior de Deus. E fica então já estabelecida assim o projeto de família. O homem deixará seu pai e sua mãe, nem existia pai e mãe, só existia Adão e Eva. E se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. E com a revelação cristã, toda essa deliberação de Deus acaba ganhando um conteúdo e um colorido impressionantes. Porque só com a narração assim do Gênesis feita no Antigo Testamento víamos a Deus por fora. Alguém poderia até pensar num plural majestático: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos de uma companhia que lhe seja adequada. Mas com a revelação de Jesus Cristo, nós conhecemos a Deus por dentro e percebemos que de fato em Deus há uma pluralidade de pessoas. Não se trata de um plural majestático, mas de um plural real. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três nomes de Deus, de cada uma das pessoas da Santíssima Trindade, que estão deliberando. E os próprios nomes já denotam essa estrutura familiar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que desempenha no seio da Trindade aquilo que a mulher está chamada a desempenhar no seio da família, que é o azeitamento de relações, a promoção da unidade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. As mulheres que, em função disso, estão como que exortadas a terem uma relação muito estreita com o próprio Espírito Santo. Mas essa é a profundidade do lar luminoso e alegre, ou seja, da vocação da família em si mesma considerada, tornar presente Deus no mundo, reproduzir onde esteja localizada aquilo que acontece no interior do próprio Deus. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. O Papa Francisco, nesse documento intitulado Amoris Laetitia, que no dia 19 de março passado completou 5 anos de publicação, motivo pelo qual o Papa decretou esse ano que nós estamos vivendo como sendo o ano da família, para que nós redescubramos e aprofundemos nesse escrito. Nesse documento, já no ponto número 11, o Papa coloca em evidência essa profundidade teológica que nós resolvemos promover aqui para não ficar só na intuição do que poderia significar um lar luminoso e alegre. O Papa diz assim: sob essa luz, a relação fecunda do casal torna-se imagem para descobrir e descrever o mistério de Deus,
fundamental na visão cristã da Trindade, que em Deus contempla o Pai, o Filho e o Espírito de amor. O Deus Trindade é comunhão de amor, e a família o seu reflexo vivente. E aqui cito umas palavras de São João Paulo II. Abre aspas. O nosso Deus, no seu mistério mais íntimo, não é solidão, mas uma família, dado que tem em si mesmo paternidade, filiação e a essência da família, que é o amor. Esse amor, na família divina, é o Espírito Santo. E um pouco mais adiante, o próprio Papa Francisco retoma essa comparação, esse paralelismo entre o projeto de Deus de família consigo mesmo, com aquilo que acontece no seu interior, no seio da Trindade. Diz assim: com esse olhar feito de fé e amor, de graça e compromisso, de família humana e Trindade divina, contemplamos a família que a palavra de Deus confia nas mãos do marido, da esposa e dos filhos, para que formem uma comunhão de pessoas que seja a imagem da união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por sua vez, a atividade geradora e educativa é um reflexo da obra criadora do Pai. A família é chamada a compartilhar a oração diária, a leitura da Palavra de Deus e a comunhão eucarística, para fazer crescer o amor e tornar-se cada vez mais um templo onde habita o Espírito Santo. Às vezes, nós visitamos uma família que está bem constituída, com seus defeitos, com algumas faíscas que saem entre os irmãos que de vez em quando se estranham, eventualmente até entre o marido e a esposa, mas que eles se reorganizam e aquela convivência vai se tornando sempre harmônica. Às vezes nós visitamos uma família assim e a gente experimenta que não dá vontade de ir embora. Até nos despedimos. Chegamos lá um pouco antes do almoço, aquelas duas famílias que se visitam, e também os filhos estão brincando juntos. E de fato a dona da casa faz uma lasanha espetacular, e o marido gela a cerveja no ponto, e a sobremesa fica uma delícia, aquela convivência está muito boa. Mas termina o almoço, tomam lá o cafezinho, e de repente um dos visitantes diz: nossa, bem, precisamos ir embora. Está na hora, né? A gente tem que passar não sei onde, e o outro fala: é verdade, temos que ir embora. Mas não vai. Daí passa um pouco de tempo: nossa, precisamos ir embora. E se despede, mas acaba não indo. Bom, e a verdade é que dali a pouco já deu 4:30 da tarde. Mas pera um pouquinho, vamos assar uns pães de queijo aqui, toma um café rapidinho, depois daí vocês já vão. Ah, tá bom. E já foi a sexta despedida e a sétima despedida. Se a gente bobeia, daqui a pouco já estão pedindo umas pizzas, né? Já está na hora do jantar. E não foram embora. E se a gente conseguisse traduzir em palavras, né, diante da pergunta por que não deu vontade de ir embora, o que nos mantém amarrados aqui, como que imantados, presos aqui? A resposta, se a gente funcionasse com essas categorias, talvez fosse exatamente essa. É porque essa família que nós estamos visitando está cumprindo o seu papel. E nós aqui, na presença dela, nos sentimos abraçados pela ternura de Deus, pelo carinho de Deus, pelo amor de Deus. E por isso não dá vontade de ir embora. Estão, de fato, sendo um reflexo daquilo que acontece no interior da Trindade. Estão, efetivamente, cumprindo, né, o seu papel de tornar Deus presente no mundo. Às vezes, mais uma vez, já utilizei essa imagem, e parece que efetivamente é boa, com modéstia, né? Digo, às vezes nós olhamos para o céu, vemos aquele breu pontilhado assim de estrelas, de luzes. E acho que o contrário também acaba acontecendo. As pessoas, os anjos, os santos do céu, olham para a terra, veem aquele breu, mas pontilhado de pequenas luzes. E o ideal seria que, ao escolher uma, eu fosse dando um zoom, um zoom, um zoom, um zoom, chegassem exatamente no teu lar, no meu lar, e estupefatos dissessem entre si, os anjos, os santos: olha essa família,
É exatamente aquilo que nós observamos quando contemplamos o próprio Deus. Estão cumprindo a sua missão. E esses são os lares luminosos e alegres. Essa é a casa edificada sobre a rocha, que Deus Nosso Senhor tinha em mente ao propor-nos essa comparação. E são ideias tão importantes para quem vai empreender a constituição de uma família, para aprofundar nelas, para sentir-se assim extasiados, extremamente honrados, porque o projeto de fato é um projeto bastante elevado, bastante nobre. Meditar nesse projeto, nesse empreendimento que acaba sempre sendo a constituição de uma família cristã. E se nós já empreendemos, também continuam sendo ideias, continuam sendo propostas para que nós as persigamos. Ainda que talvez haja algum aspecto do relacionamento familiar que tenha ficado comprometido e se apresenta com uma configuração pois um pouco já deficiente em algum aspecto, porque já se produziu alguma separação, ou uma união que não está completamente regularizada do ponto de vista teológico, cristão, tal como o projeto de Deus, porque uma das partes já está vinculada em matrimônio de uma primeira união, ou porque se torna necessário integrar algumas fragilidades, como o Papa se refere nessa carta Amoris Laetitia, mais no finalzinho. Mas seja como for, por mais que em algum aspecto haja alguma deficiência, sempre há um projeto a ser perseguido. Salvaguardar aquilo que dá para salvaguardar, e em geral uma proporção bastante grande, para que onde estejamos unidos familiarmente, consigamos reproduzir aquilo que acontece no interior de Deus. Um terreno muitas vezes a ser reconquistado e outras simplesmente a ser conquistado quando se trata de constituir uma família assim. E seja num caso, seja no outro, como é importante reavivar a fé em que a vida familiar é realmente caminho de santidade, de união com Deus, de reprodução daquilo que acontece no interior de Deus, de promoção da união com Deus daquelas pessoas que estão chamadas a participar, ainda que seja minimamente, da nossa convivência familiar. E mais do que isso, do que um caminho de santificação, né, é um caminho da santidade, podemos afirmar, é o principal caminho. Para uma pessoa que tem vocação matrimonial, a constituição de uma família, sem dúvida é o seu principal caminho de santidade. Todos os outros vão se apresentar como becos sem saída, sempre tendo em conta aquilo que dizia o Chesterton. Não existe beco sem saída, sempre eu posso sair por onde eu entrei. Mas são ruas sem saídas. A avenida principal, para eu atingir a minha santidade, uma santidade plena, sem dúvida nenhuma, passa pela vida familiar. A realização profissional vai se manifestar muitas vezes como um beco desses daí, que eu tenho que sair por onde eu entrei. O relacionamento social, o ser querido na convivência com as pessoas, da mesma forma. A realização financeira, também igual. E até mesmo esses trabalhos pastorais em igrejas, que parecem uma fonte de realização. Mas se eu descuidasse a minha família principal, logicamente também seriam esses becos sem saída, ou seja, becos dos quais eu teria que sair por onde eu entrei, por mais que estivesse trabalhando em coisas apostólicas, em iniciativas muito nobres. Sempre nos ronda a tentação de vê-los como atalhos, como caminhos mais curtos para a santidade.
Mas a santidade da vida cotidiana, esse é o tema de fundo do nosso recolhimento desse mês de junho, sempre tendo presente também São José Maria Escrivá, o santo do cotidiano, passa precisamente por aí, pelo nosso relacionamento familiar, pela nossa vida familiar, onde o cotidiano, do cotidiano, acaba tendo o seu espaço ainda mais destacado. Bom, e uma vez reavivada a fé na família, como fonte de união com Deus, dotada da capacidade de tornar Deus presente no mundo, como nos vem bem pensar continuamente na contribuição que me corresponderia dar para que isso efetivamente se realizasse, para que esses laços de família fossem sendo cada vez mais estreitados, para que esses laços de família fossem de fato sendo cultivados. Do ponto de vista do exercício da generosidade, do ponto de vista do exercício da compreensão, da abnegação, do serviço. Retomando essa carta Amoris Laetitia, é impressionante como o Papa Francisco, tendo recolhido também a experiência de bispos do mundo inteiro, essa carta é a síntese de 2 anos de trabalho, assim, 2 sínodos, um sínodo único em 2 etapas, em 2 anos consecutivos, sobre o tema da família. É impressionante como o Papa Francisco vai colocando uma porção de aspectos muito práticos, extremamente práticos. E eu acabei fazendo aqui uma espécie de sistematização, uma síntese de uma coisa assim bem reduzida em relação àquilo que o próprio Papa propõe, que é uma carta bastante longa. Ele mesmo chama a atenção que não é preciso que todo mundo leia tudo do que está aqui. Trata-se de uma carta de 275 páginas. O que ele diz que seria bom que todos lessem fosse o capítulo 4. É onde ele vai desenvolvendo todo o amor que deve permear a relação familiar. Esse amor que é a rocha, o amor a Deus, né, que é a rocha sobre a qual a gente deve construir, edificar absolutamente toda a relação. Mas, por mais que possa ser muito reduzido, pelo menos até para despertar o gosto na leitura e voltar a meditar essa carta, acho que vale a pena citar aqui alguns pontos, alguns aspectos. O primeiro aspecto desse cultivo do amor, desse cultivo da caridade, que o Papa coloca em evidência, é de fato a abertura para o diálogo. Sabemos que não é um tema novo nas suas propostas, nas suas catequeses. Aliás, pelo contrário, é um tema ao qual ele volta com bastante frequência. E no ponto número 136 dessa carta, ele diz assim: o diálogo é uma modalidade privilegiada e indispensável para viver, exprimir e maturar o amor na vida matrimonial e familiar. Mas requer um longo e diligente aprendizado. Homens e mulheres, adultos e jovens, têm maneiras diferentes de se comunicar. Usam linguagens diferentes, regem-se por códigos distintos. O modo de perguntar, a forma de responder, o tom usado, o momento escolhido e muitos outros fatores podem condicionar a comunicação. Além disso, é sempre necessário cultivar algumas atitudes que são expressão de amor e tornam possível o diálogo autêntico. É um parágrafo impressionante. O Papa aqui chama a atenção para essas diferenças de comunicação, de modo de comunicar, diferente do momento de vida das pessoas, e que é preciso ter em conta. Eu lia há algum tempo atrás uma espécie de pesquisa que falava a respeito desses modos de comunicação. E falava da nova linguagem, com uns dados assim que pretendiam ser científicos. Falava que 7% da nossa comunicação é uma comunicação verbal, ou seja, de respeito àquelas palavras que nós escolhemos.
38% da nossa comunicação é uma comunicação paraverbal. Isso faz relação ao modo como dizemos as coisas, ao tom com que falamos. O Papa faz referência a isso aqui. E depois, 55% são formas de expressão de comunicação não verbal. O que acaba sendo expresso assim, de modo sintético, na linguagem corporal. Não sei se vocês já ouviram falar, já pararam para meditar nisso, mas me parecem dados assim extremamente interessantes. E, logicamente, se fala também da não comunicação. Ainda que duas pessoas estejam lado a lado, quando estão simplesmente interagindo com o próprio celular ou com algum tipo de tecnologias. Mas, falando só dessa linguagem, linguagem 7% verbal, 38% paraverbal, 55% não verbal, de fato é impressionante do ponto de vista negativo. Por exemplo, 7% da nossa comunicação é uma comunicação verbal. E pode vir em forma de ataque, por isso eu coloco aqui do ponto de vista negativo. Forma de ataque, em forma de crítica, em forma de acusação, em tom interrogativo, e muitas vezes uma forma de humilhação, de rebaixamento da pessoa, em que aquilo acaba sendo verbalizado. 38% da comunicação, ressaltando ainda esses aspectos negativos na comunicação, 38% paraverbal, ou seja, como nós dizemos as coisas, em tom de grito, em tons irônicos, em tons sarcásticos, tirando um sarro, né, rindo da outra pessoa. 38% comunicação paraverbal. E depois 55% não verbal. E ainda chama a atenção para aspectos negativos. A pessoa enquanto ela fala, ela vira os olhos, ela fica com os braços e as pernas cruzados, faz gestos assim exasperados e fica mexendo em outra coisa enquanto está falando, e encara ou muitas vezes evita o olhar. São formas de expressão não verbal, a linguagem corporal. E que podem comprometer, como a gente via aqui, de modo muito sério, o próprio diálogo a relação entre as pessoas. Graças a Deus também há muitos aspectos positivos, e o Papa sublinha bastante. Depois de chamar a atenção para isso, que o diálogo requer um longo e diligente aprendizado, homens e mulheres, adultos e jovens têm maneiras diferentes de se comunicar, usam linguagens diferentes, regem-se por códigos distintos. Depois de chamar a atenção para isso, ou em paralelo a chamar a atenção para isso, o Papa vai fazendo várias referências a essa forma verbal, paraverbal, e não verbal de estabelecer o diálogo. Por exemplo, no ponto número 95, ele de modo extremamente positivo fala a respeito da importância de saber elogiar. Diz assim: enquanto o amor nos faz sair de nós mesmos, a inveja leva a centrar-nos em nós próprios. O verdadeiro amor aprecia os sucessos alheios, não os sente como uma ameaça, libertando-se do sabor amargo da inveja. Aceita que cada um tenha dons distintos e caminhos diferentes na vida e, consequentemente, procura descobrir o seu caminho próprio para ser feliz, deixando que os outros encontrem o deles. E o Papa, então, propõe que, diante desse vibrar com o bem dos outros, uma pessoa, nesse diálogo, saiba elogiar. São Tomás diz como é importante saber elogiar. O elogio confirma a pessoa no bem. Saber alegrar-se com o sucesso dos outros. E a expressão, a verbalização disso, acaba sendo extremamente importante para que haja essa abertura de comunicação, de diálogo. O Papa ainda
em outro ponto, o ponto número 99, fala da importância da cortesia. Diz: a cortesia é uma escola de sensibilidade e altruísmo, que exige que a pessoa cultive a sua mente e os seus sentidos, aprenda a ouvir, a falar, em certos momentos, a calar. São essas diferentes manifestações da linguagem paraverbal, da linguagem não verbal. E o Papa diz: ser amável não é um estilo que o cristão possa escolher ou rejeitar. Faz parte das exigências irrenunciáveis do amor. Por isso, todo ser humano está obrigado a ser afável com aqueles que o rodeiam. Ser afável, vem de favo, né? Ser pessoas doces com aqueles que o rodeiam. E ainda o Papa faz uma referência linda, falando de como Jesus, de fato, se utilizava também dessas formas de comunicação para que as pessoas à sua volta se sentissem super estimuladas. O Papa diz assim, é o ponto número 100. A pessoa que ama é capaz de dizer palavras de incentivo que reconfortam, fortalecem, consolam, estimulam. Vejamos, por exemplo, algumas palavras que Jesus dizia às pessoas. Coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Grande é a tua fé. Levanta-te. Vai em paz. Não tenhais medo. E o Papa arremata, não são palavras que humilham, angustiam, irritam, desprezam. Na família é preciso aprender esta linguagem amável de Jesus. E depois está sempre o modo de perguntar, a forma de responder, o tom usado, o momento escolhido e muitos outros fatores que podem condicionar a comunicação. E tudo isso colocamos aqui, né, sob essa proposta do Papa de descobrir, redescobrir o diálogo como forma de tornar Deus presente no mundo, como forma de estreitar esses laços de família. O Papa, logicamente, não deixa de fazer menção, no ponto 106, aquelas palavras de perdão que exigem uma pronta e generosa disponibilidade à compreensão, à tolerância, à conciliação. Tudo isso que deve estar presente na vida familiar. Além de falar sobre o diálogo, nessa sistematização que eu fiz, de fato acabei apontando aqui 5 pontos. Vamos ver se a gente acaba passando por todos, mas não temos por que esgotá-los, logicamente, porque a carta do Papa também vai muito além desses 5 aspectos que eu acabei ressaltando aqui. Mas o Papa fala de algo importante, que é de saber desenvolver empatia. Os temas estão relacionados, né? O diálogo bem cultivado, logicamente, parte dessa capacidade também de desenvolver empatia. E o Papa diz assim, desenvolver o hábito de dar real importância ao outro, trata-se de dar valor à sua pessoa, reconhecer que tem direito de existir, pensar de maneira autônoma e ser feliz. É preciso nunca subestimar o que o outro diz ou reivindica, ainda que seja necessário exprimir o meu ponto de vista. É possível reconhecer a verdade do outro, a importância das suas preocupações mais profundas e a motivação que fundamenta o que diz, inclusive as palavras agressivas. Para isso é preciso colocar-se no lugar do outro, olha aqui a empatia, e interpretar a profundidade do seu coração, individuar o que o apaixona e tornar essa paixão como ponto de partida para aprofundar o diálogo, colocar-se no lugar do outro. O Papa, nesse desenvolvimento da empatia, também não pode deixar de falar sobre a necessidade de reservar tempo para estar com a outra pessoa, porque o colocar-se no lugar do outro é algo que exige de mim um tempo, não é uma coisa imediata. Exige organizar-me interiormente, estar ali disponível para fazer esse exercício. Muitas vezes, diz o Papa, um dos cônjuges não precisa de uma solução para os seus problemas, mas de ser ouvido.
tem de sentir que se aprendeu a sua mágoa, a sua desilusão, o seu medo, a sua ira, a sua esperança, o seu sonho. Precisa sentir que foi compreendido, foi aprendido. Todavia, bom, depois o Papa fala sobre diálogo, sabe, sobre desenvolver a empatia, e sabe, e mencionávamos agora, expando mais um pouquinho, saber dedicar tempo de qualidade para estar com os filhos, para estar com a esposa, para estar com o marido. No ponto 224, vou para frente, vou para trás, só para ver se, de fato, aqui fica aqui uma sementinha para que você queira ler de modo assim mais exaustivo, assim a proposta do Papa. Diz o Papa assim, ponto 224, este caminho é uma questão de tempo. O amor precisa de tempo disponível e gratuito, colocando outras coisas em seu lugar. Faz falta tempo para dialogar, abraçar-se sem pressa, partilhar projetos, escutar-se, olhar-se nos olhos, apreciar-se, fortalecer a relação. Umas vezes o problema é o ritmo frenético da sociedade ou os horários impostos pelos compromissos laborais. Outras vezes o problema é que o tempo transcorrido em conjunto não tem qualidade. Limitam-se a partilhar um espaço físico, mas sem prestar atenção um ao outro. Então, como é importante dedicar tempo de qualidade. E o Papa dirá de modo assim até dramático, com efeito, quando não se sabe o que fazer com o tempo partilhado, um ou outro dos cônjuges acabará por se refugiar na tecnologia, inventará outros compromissos, buscará outros braços, ou escapará de uma intimidade incômoda. Depois há um outro capítulo, um quarto capítulo, que eu acabei colocando como título Dicas Caseiras, em que o Papa diz assim, é bom dar-se sempre um beijo pela manhã, abençoar-se todas as noites, esperar pelo outro e recebê-lo à chegada, ter alguma saída juntos, compartilhar as tarefas domésticas. Ao mesmo tempo, porém, é bom vencer a rotina com a festa, não perder a capacidade de celebrar em família, alegrar-se e festejar as experiências belas. Precisam compartilhar a surpresa pelos dons de Deus e alimentar juntos o entusiasmo pela vida. Quando se sabe celebrar, esta capacidade renova a energia do amor, liberta-o da monotonia e enche de cor e esperança os hábitos diários. Peço perdão pela sequência de citações. Eu vou fazer ainda mais duas, talvez uma terceira. No quinto capítulo que eu tinha aberto aqui, abri o capítulo Diálogo, Desenvolver a Empatia, Tempo de Qualidade, o que eu chamei de Dicas Caseiras. No quinto capítulo que eu abri aqui, o Papa fala de saber valorizar as queixas da outra pessoa, não desqualificá-las assim, sem mais. O Papa diz, muitas feridas e crises têm a sua origem no momento em que deixamos de nos contemplar. Isso é o que exprimem algumas queixas e reclamações que se ouvem nas famílias. O meu marido não me olha, para ele parece que eu sou invisível. Por favor, olha para mim quando eu falo com você. A minha mulher já não me olha, agora só tem olhos para os filhos. Em minha casa não interesso a ninguém, sequer me veem, como se eu não existisse. E o Papa arremata, o amor abre os olhos e permite ver melhor. Além de tudo, quanto vale um ser humano? Mas não deixar que essas frases, que essas queixas caiam assim no vazio, como se não tivessem um fundamento. Pelo menos levantar a hipótese que a pessoa ela sente assim. E o Papa ainda cita outras queixas, diz assim, todavia é frequente, estou no ponto 137, todavia é frequente ouvir essas queixas, não me ouve. E quando parece que ouve, na realidade está pensando em outra coisa.
Enquanto falo, tenho a sensação de que está esperando que acabe logo. Quando falo com você, tenta mudar de assunto ou me dar respostas rápidas para encerrar a conversa. Ouvir as queixas, valorizá-las e procurar, desenvolvendo essa empatia e com tempo de qualidade, dispor-se ao diálogo. Termino fazendo uma referência a algo que me chamou muita atenção também naquela pesquisa que tinha lido a respeito da comunicação verbal para verbal não verbal, mas agora é sobre um outro aspecto, sobre o papel, o impacto que produz na vida familiar quando é a mulher quem se converte, quando é um dos filhos que se converte, ou quando é o pai de família que se converte. E a gente vai perceber que, de fato, já dou spoiler aqui, que o impacto é muito maior quando é o homem, quando é o pai que se reaproxima de Deus, que se dispõe, de fato, a abraçar essa proposta de família. Logicamente, tendo que contar, com a adesão da mãe, com a adesão dos filhos no projeto de um lar luminoso e alegre, mas o impacto que produz o pai, quando é ele quem adere, de fato é impressionante. Cito umas últimas palavras do Papa Francisco, ponto 55, diz: ao homem cabe um papel igualmente decisivo na vida da família, com particular referência à proteção e ao sustento da esposa e dos filhos. Muitos homens têm consciência da importância do seu papel na família e vivem com as qualidades peculiares da índole masculina. A ausência do pai marca gravemente a vida familiar, a educação dos filhos e a sua inserção na sociedade. A sua ausência pode ser física, afetiva, cognitiva e espiritual. Esta carência priva os filhos de um modelo adequado do comportamento paterno. E aqui entra a estatística, o modelo de religiosidade, o impacto da conversão da família. Quando é um dos filhos no seio da família que passa por uma conversão, nós no Centro do Opus Dei temos experiência disso, às vezes é um rapaz, é uma moça que se aproxima mais da obra ou começa a estudar numa escola que está uma formação cristã, cuja responsabilidade está confiada também ao Opus Dei, e a criança aprende a abençoar os elementos e chega em casa com essa proposta, ou de rezarem juntos, ou de irem um dia à missa. O impacto que tem no seio da família é de 3,7%. Quando quem passa por um processo desses é a mãe, é a mãe que se reaquece interiormente e depois adere e propõe para os filhos e de alguma forma vai tentando impactar também o marido, o impacto de religiosidade que é exercido no seio da família é de 17%. Agora, quando é o pai, o impacto que se produz no seio da família, quando ele quem abraça, é de 93%. É uma coisa que para mim me chamou muita atenção, impressionante. O Papa conclui essa carta, Amoris Laetitia, dirigindo uma oração à Sagrada Família de Nazaré. Essa Sagrada Família que São José Maria Escrivá, juntamente com toda a Igreja, sempre viu como sendo, de fato, o modelo da família tal como projetada por Deus, para torná-lo presente no mundo. São José Maria Escrivá dizia: em Nazaré, ninguém reserva nada para si. Tudo ali se coloca ao serviço dos planos de Deus, com o cuidado contínuo de uns pelos outros. Ele, com renovada frequência, meditou as cenas da Sagrada Família que os Evangelhos recolhem. Ele gostava de entrar com a imaginação naquele lar, como um outro habitante da casa, e pensar na relação habitual entre Jesus, Maria e José. E nesse costume ele retirava valiosos ensinamentos para os membros do Opus Dei e para todas as pessoas que procuravam seus conselhos. É de lá que tirava como que o espelho principal da família cristã como sendo um lar luminoso e alegre. E o Papa Francisco
como não poderia deixar diferente, termina essa carta, Amoris Laetitia, em cujo 5º ano de publicação nós estamos comemorando com o Ano da Família, com umas palavras que são muito lindas e que eu pretendia terminar o nosso recolhimento convertendo-as em oração nossa. Dizem assim: oração à Sagrada Família. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes, a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazer que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Antes de terminarmos, vamos fazer um breve exame de consciência. Exame, ato de presença de Deus. São José Maria costumava referir-se aos lares cristãos como destinados a ser luminosos e alegres, tendo presente a imagem principal que deveriam reproduzir, que é a do próprio interior de Deus. Esforço-me por cultivar e estreitar os laços familiares, de modo a dar a minha contribuição para que o meu lar seja luminoso e alegre. Os lares bem edificados devem ter por base a rocha do amor a Deus, que sustenta as relações mesmo diante das intempéries produzidas pelos próprios defeitos e pela desagregação da família tão comum na sociedade. Coloco todo o empenho para que, através dos sacramentos, da confissão, da Eucaristia e da oração, meu amor a Deus vá sempre em aumento e assim a minha família conte com a solidez de estar edificada sobre a rocha. As pessoas, quando visitam a minha casa ou têm algum momento de convivência com a minha família, sentem-se verdadeiramente abraçadas pela ternura de Deus. Peço à Sagrada Família de Nazaré para que encaminhe as coisas de modo que efetivamente seja assim. Na exortação apostólica Amoris Laetitia, o Papa Francisco faz referência a diferentes aspectos que precisamos ter em conta para que a família seja um reflexo do amor da Santíssima Trindade. Disposição de diálogo, utilização de palavras positivas de encorajamento e elogio, desenvolvimento de empatia, dedicação de tempo de qualidade, etc., etc. Tenho a disposição de voltar a ler e a meditar esta carta, agora que se cumprem 5 anos da sua publicação, motivo pelo qual o próprio Papa decretou este como sendo Ano da Família. Peço a Jesus, Maria e José, para que a imitação sua, como em Nazaré, no meu lar ninguém reserve nada para si, mas tudo seja colocado ao serviço dos planos de Deus, com o cuidado contínuo de uns pelos outros. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.